Todos os dias acontecem fatos importantes e que se tornam notícias. São assuntos da área policial, destaques do esporte, comportamento e prestação de serviços e assuntos diversos do cotidiano. Mas o que muita gente não sabe é que por trás de cada reportagem que chega à casa do telespectador, existe o trabalho de um profissional que está sempre atento aos acontecimentos. Ele lê vários jornais e revistas, ouve rádio, acessa as redes sociais, checa e-mails e tem uma agenda sempre atualizada. Por não aparecer à frente das câmeras, se torna um profissional praticamente anônimo. Ser reconhecido é apenas mais um dos desafios do produtor jornalístico. Nas redações, o produtor exerce um papel fundamental. E nas ruas, será que as pessoas conhecem a importância do produtor para um telejornal? É isso que vamos descobrir agora. Acho que produtor, ele procura, eles pesquisa mais, faz a área da produção mesmo. Acho que ele não aparece tanto, faz algo voltado à produção do trabalho em si. Eu acho que é na parte de toda a função do repórter tem que passar pelo produtor para ele elaborar tudo que você vai falar, que você vai dizer e tal, tudo mais assim. Eu queira que seja nessa questão, eu acho, né? Também não sei, né? Eu não sabia, mas eu procurei informações de que o produtor, ele vai ele vai atrás da notícia. Ele vai muito além do quem está na bancada da notícia. Então, o produtor, ele vai além, ele vai na fonte, ele procura saber a realidade, a verdade e passar para o jornalismo. Eu creio que ele trabalha na área de preparação vamos dizer, tanto na área da atuação dos artistas e tal, passar as redações, o que deve falar, o que deve atuar. Dá para perceber que o trabalho de produção é pouco conhecido fora das redações. No telejornal, as funções mais conhecidas e desejadas são as de quem aparecem na telinha. Repórter. Por quê? Acho que me identificaria mais pelo fato de trabalhar com o público e tudo, ter esse fato direto mais com a pessoa, né? Se eu fosse atuar na área, eu gostaria de trabalhar na bancada, apresentar um telejornal. Se eu fizesse jornalismo, eu acho que eu procuraria uma área da televisão para atuar. Muitos sonham em estar diante das câmeras, mas o que se vê no ar é só uma parte de um trabalho enorme desenvolvido por uma grande equipe. Começa por uma reunião, né? Geralmente você tem uma reunião de pautas e lá se discute o que a gente tem curiosidade de saber, o que a gente pensa pelas pessoas, o que elas desejam saber, né? Principalmente em questões de serviços. Aqueles serviços que vai interessar o público, né? Os benefícios para aquela população, como ela pode recorrer de alguma decisão que está sendo tomada por algum órgão. Então, é tudo em benefício da população. Você tem que pensar em todas as nuances dessa reportagem, e isso é pensado exatamente na produção. Quem é o melhor personagem para contar aquela história, quem é a autoridade que pode trazer uma informação que seja extremamente relevante e que possa, de repente, formar a opinião de quem vai assistir aquela reportagem. Então, todas essas questões são levantadas no momento que está sendo pensada a matéria, que é na produção. O produtor pensa em tudo para facilitar a vida da equipe de reportagem. Numa pauta não podem faltar os dados dos entrevistados: nome, sobrenome, telefone, endereço com referências, horário das entrevistas, o foco a ser seguido, o fato que está sendo abordado, o que queremos, onde se define o objetivo diante do assunto e ainda as sugestões de imagens para auxiliar o repórter cinematográfico. O jornalista Marcelo Mendes já passou por vários veículos de comunicação do Brasil. Atualmente é editor-chefe do ALTV Primeira Edição, da TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Rede Globo. Para ele, produtor bom é produtor criativo. Releases são importantes numa redação? São. Só para sinalizar que dia tal, hora tal, vai haver um evento. Mas nem sempre aquele release vai se transformar numa grande matéria, porque eu acho que a grande matéria é quando o produtor é estimulado a pensar, a observar, a reconhecer o seu povo, a sua comunidade, o seu bairro, a sua rua
dentro do seu jornal. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está sempre atento aos sinais. A gente vem de casa ao trabalho, olhando, observando, ouvindo o que as pessoas estão dizendo na rua, o que elas estão querendo. E é essa percepção mais humanizada é que às vezes chega na redação um grande material vindo de um produtor, porque ele está atento aos sinais, atento à cidade dele, ao povo dele e tentando fazer esse elo. Produtora há 2 anos, Roberta Batista precisa se virar como pode para encontrar novos focos para as histórias do cotidiano. Eu acho que o principal desafio de todo produtor é todo dia começar do nada. É todo dia e lidar com dias maravilhosos e dias péssimos. Ontem eu posso ter fechado a melhor matéria, mas hoje aquela matéria já não vale mais, não vale de nada. O que vale é o hoje, é o agora. Então, e também você, tipo, eu acabei de fechar a matéria e eu já tenho que... E amanhã, e aí? Tudo zero, entendeu? Todo dia zero. Aí eu acho que é o maior desafio. Para que os telejornais atendam às necessidades do público e façam a melhor cobertura dos fatos, cada produtor é responsável por uma editoria. Há essa divisão para a gente definir o que deve ser feito. Já que eu sou produtora do Passar Amanhã, tem mais 2 produtoras para o Passar à Noite, aí tem do Vivo, tem do Estúdio. Existe essa divisão para cada um realmente ter a sua tarefa e procurar a linha editorial de cada jornal. Para coberturas que ganham repercussão nacional, entra a figura do produtor de rede. Na produção de rede é você, às vezes, pegar um assunto, um tema regional ou um tema local que ele consiga ganhar proporções que façam com que aquele morador lá do Arroio Chuí ou do Acre se interesse por aquilo e aquilo se torne uma notícia nacional. Eu tive uma experiência de produzir um material em que o levantamento das informações até que o material fosse ao ar no Jornal Nacional foram quase 2 meses de levantamento de informações sigilosas que às vezes não dava nem para você compartilhar com seu amigo aquela ansiedade de botar aquilo no ar. Porque é isso que dá, que é o barato total da produção. É às vezes você também ter esses mistérios, fazer a surpresa, o suspense, para que nada possa interferir no seu trabalho e prejudicar aquele processo. Então, reafirmo, o trabalho do produtor é fundamental no jornalismo. A produção independente de reportagens especiais também é um desafio. É o caso do programa Feito para Você, uma revista eletrônica apresentada pela jornalista Fabíola Aguiar. A nossa produção ela é muito mais apurada. As nossas matérias, elas são praticamente todos os dias são matérias especiais. Então exige muito mais do profissional. Nós só temos 2 repórteres, no caso eu e o Márcio. Então a produção ela realmente é a base de tudo isso. Se eu não tiver uma produção embasada, com os dados corretos, se ela não trabalhar realmente a fundo, muito mais do que uma produção diária, porque às vezes você não tem muito tempo para poder produzir aquele VT, porque tem que voltar para o Jornal da Noite ou da manhã, enfim. A gente tem que ter esse aprofundamento maior. Diferente dos repórteres e dos apresentadores, o produtor geralmente trabalha em ambientes como este. E é aqui, na redação da TV, onde a reportagem começa a ser preparada. Computador, telefone e internet são indispensáveis. E com a pauta pronta, entrevistados, horários e locais definidos, chega a hora do repórter entrar em ação. Todo o desempenho da reportagem fora, na rua, ela vai de acordo com o que o produtor vai orientando. Então, assim, uma reportagem de rua sem produção, ela não existe. Às vezes acontece de você estar na rua, olha, está acontecendo isso, você vai lá e faz. Mas 99% das matérias que vão ao ar precisam de uma produção. E aí a produção é o setor mais importante, porque é onde nasce, é onde tem a concepção. Então todas aquelas pessoas que a gente entrevista, todas aquelas pessoas, aqueles dados que a gente fornece na pauta, geralmente isso acontece depois de uma apuração do produtor, que primeiro faz aquela análise se a matéria pode render ou não, e depois ele atualiza todas essas informações, né, e cria uma logística completa para que a equipe na rua possa desenvolver a reportagem. Tiago começou a carreira como produtor quando ainda era estagiário. E hoje percebe o quanto isso foi importante. Você ser produtor, de uma forma ou de outra, ajuda, porque você entende como é que foi criado aquele processo de produção, né? Como é que foi pensado, né? A ideia principal e primordial daquela reportagem. E isso, quando você traz essa logística para a rua, você consegue, às vezes, também
preencher determinadas lacunas que acontecem com o dia a dia. A gente não pensou nisso, não pensou naquilo. E lhe dá uma visão mais ampla que vai além da reportagem. E é esse caminho que outros estagiários pretendem trilhar. Ter o contato com a produção nessa fase é extremamente importante, porque é onde a gente vai adquirir habilidades para desenvolver um trabalho. E como profissional, certamente isso vai ajudar muito. Não vejo como não passar pela produção. Ele te ajuda na criatividade, na curiosidade, na maneira como você desenvolve a capacidade de estruturar o teu raciocínio. Sabendo como se faz produção, certamente eu vou ter uma sensibilidade maior diante de uma pauta. Por exemplo, se eu saio para a rua e acontece de faltar um entrevistado, de o assunto não ser bem aquilo que foi pautado, de ele tomar uma dimensão diferente, ou mesmo se acontecer a possibilidade de que a pauta possa vir a cair, você pode derrubar aquela pauta. Certamente você vai ser um profissional que vai ter uma sensibilidade mais apurada e vai produzir um material bem melhor do que aquele do que se você não entendesse como funciona a produção. Por que a maioria dos estagiários começa pela produção? E eu acho, inclusive, fundamental que comece mesmo pela produção, porque é na produção que você vai ter essa visão do todo. Quando você está na redação e que você começa a ver as conversas dos outros profissionais e saber quem são os entrevistados que você pode contar, é importante que o estagiário passe por essa fase. É na produção onde nasce o telejornal, seja a apuração da notícia quente ou encontrar um novo olhar, uma nova forma de contar o que já parece pauta velha, uma função que merece mais reconhecimento. O jornalismo ele não é feito por uma única pessoa, é uma equipe que está por trás. E, infelizmente, as pessoas acham que ser jornalista é ser simplesmente repórter e repórter de TV. Esquecem dos repórteres de rádio, de impresso, de web e, mais ainda, não imaginam que existe uma estrutura por trás de uma matéria jornalística quando ela vai ao ar na televisão. As pessoas não imaginam que tem um produtor, tem um pauteiro, tem um editor, tem uma série de profissionais ali, o cinegrafista, por trás dessa matéria que chegou ali. Eu acho que o trabalho é em cadeia, mas o produtor ainda é muito desmerecido. Eu, quando cheguei aqui, eu percebia isso e via, por exemplo, nessas premiações que nós temos aqui no estado. A gente não tem categoria produtor. Então, por que a gente não tem produtor se é o produtor quem pensa na pauta? Se é o produtor quem encaminha a pauta ao repórter? Normalmente, o repórter vai à rua com uma pauta que foi produzida por alguém. E esse produtor é sempre esquecido. É por isso que eu digo, o produtor é a base de tudo, é a essência, é onde começa o resultado da matéria, já começa ali, com uma produção bem feita, um assunto bem apurado. Telejornalismo é uma profissão e uma área dentro da comunicação particular. Ela só vai para frente se você tiver um trabalho de conjunto. Se você tiver uma boa produção, uma boa captação de imagens, uma boa edição, né? Um profissional que fica acima para coordenar tudo isso, né? E até o trabalho técnico mesmo dos editores de imagem, dos editores, né, de texto. Então, não tem como uma matéria ser extremamente bacana se ela não tiver passado por todo mundo e que todos tenham essa sintonia.